O tema passado pela nossa irmã Delma é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então, como é um capítulo muito extenso, nós pegamos a primeira parte. Esse capítulo é dividido da seguinte forma: tem as máximas de Jesus, tem as explicações de Allan Kardec e depois as instruções dos Espíritos. Então nós pegamos a primeira parte, que é as explicações de Kardec desse capítulo. Então nós temos justiça das aflições, causas atuais, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivo de resignação, suicídio e loucura. O tema suicídio e loucura, nós já fizemos uma explanação, salvo engano, foi em outubro, exclusivamente sobre o tema suicídio. Então hoje nós vamos falar dos outros itens e nós vamos nos abstrair de falar sobre o suicídio. Mas a gente tem que ver a justiça de Deus. Nós todos, absolutamente todos nós, temos as nossas aflições, nós temos nossos problemas, nós temos as nossas dores, nós temos tudo aquilo que nos incomoda e que nos faz aparentemente mal. E aí nós nos perguntamos: meu Deus, mas será que Deus está sendo justo? Porque eu noto no meu vizinho a fartura, a aparente felicidade de todos os parentes, uma, vamos dizer assim, harmonia dentro daquele lar, e no meu está faltando tudo. Ora, mas e Deus, como é que fica? Alguns pensamentos de algumas igrejas, eles entendem da justificação pela fé e também que tudo o que acontece, nós não temos o direito de cogitar a Deus. Por quê? Então a gente vê às vezes algumas mensagens de outras igrejas que dizem que o que Deus faz é aquilo lá. Nós não temos que saber o porquê. Porque se Deus quer, é porque quer. Mas por que Deus quer? Por isso a doutrina espírita veio. Por quê? Por que Deus quer que eu sofra e o meu vizinho não? Ora, se eu acredito num Deus justo, esse Deus, para mim, ele é soberano. Então ele é soberano na justiça também. Então por que eu sofro e o meu vizinho não? E aí a gente passa a ver os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Todos os atributos de Deus, todos são absolutos. O que é absolutos? Absolutos são aqueles que não têm uma nesguinha de relatividade. A relatividade é um porém. Olha, Deus é absoluto, mas... Não, Deus não tem mas. Ele é absoluto mesmo. Ele é soberano, ele é justo, ele é bom, ele é amor, ele é tudo absolutamente integral. Então, se Deus, um dos atributos, é a justiça, então, obviamente, que ele não vai dar a um filho um sofrimento e a outro filho só benesses. Tem algum motivo, tem uma razão de ser. Então, a partir do momento que a gente começa a acreditar na existência de uma vida futura, a gente começa a acreditar nessa justiça de Deus. Porque a felicidade, infelizmente, de acordo com o Evangelho, ainda não é desse mundo. Porque a gente só vê sofrimento, só vê dor. Então, devagarzinho, nós vamos começando a entender os porquês do nosso sofrimento. E de ver que essa justiça de Deus, ela sim, ela é integral. Só que hoje, atualmente aqui na Terra, momentaneamente, como explicam-nos os Espíritos, é um planeta de provas e expiação, nós ainda não vamos ser felizes. Mas nós vamos chegar a ser felizes. Porque nós temos outras vidas, outras moradas. E como nós fomos criados simples e ignorantes, estamos numa trajetória ascendente para a luz, através do quarto princípio da doutrina espírita, que é pluralidade das existências, que a gente também fala reencarnação, através dessas reencarnações, nós vamos nos aperfeiçoando e chegar à felicidade. Só que hoje, aqui na Terra, ainda não é para isso. Então a gente começa a ver a plenitude da justiça de Deus, a sua integralidade, o porquê que ele é absoluto na justiça. Por quê? Porque ele nos mostra que ele não faz diferença de seus filhos. Então a gente começa a acreditar nessa justiça, por quê? Porque a nossa visão abre, a amplidão dos nossos conhecimentos se expande e a gente começa a entender esse sofrimento e essa dor. Mas nós nos perguntamos, está certo, Deus é justo. Obviamente que todo mundo recebe aquilo que merece, Mas, e Jesus? Por que Jesus era tão puro e tão perfeito?
É uma das cogitações que nós fazemos. Por que um ser tão puro como Jesus veio à Terra, com tantos seres inferiores? Porque a doutrina nos explica que quando Jesus veio à Terra, ele já era puro, e é o nosso governador. E quando ele veio, ele já tinha passado pelo que nós estamos passando hoje, já em várias vidas anteriores e em outros mundos. Por isso que explica a pureza de Jesus quando ele veio à Terra. Então, como as igrejas, ou algumas religiões, ou algumas doutrinas, ou alguns credos não acreditam nessa possibilidade de vidas após e antes de vidas, então entende que Jesus já foi feito, acabado, pronto e perfeito. Não foi. Ele passou pelo que nós passamos. Aí a gente começa a ver realmente a justiça de Deus. Mas nós nos perguntamos, gente, tem essa justiça, mas por que eu sofro? Onde está a causa? Onde está a origem desse meu sofrimento, dessa minha dor? Aí nós começamos a fazer um balanço da nossa vida atual. Aí a gente vem para a nossa vida atual e começa a fazer um balanço. O que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado nessa vida? E a gente começa a ver que muitos atos que nós praticamos, muitas coisas que nós fizemos, nós nos equivocamos na escolha. Porque nós tínhamos várias alternativas e optamos por uma alternativa que não era a mais correta. Embora todos nós tenhamos um anjo guardião, um guia espiritual, um espírito protetor que nos encaminha na vida e sopra em nossos ouvidos o caminho a seguir, que é o correto, nós optamos, infelizmente, pelos caminhos equivocados. Então a gente faz um balanço da nossa vida, a gente vai ver, meu Deus, 70% desse meu sofrimento foi plantado agora, nessa vida. Uma escolha errada, por exemplo, eu precipito um casamento, ou uma relação afetiva, ou eu vou morar com uma pessoa, e eu precipito isso, porque todos nós sabemos que tudo na hora certa. As pessoas falam, mas se está casado com aquela pessoa, não é por acaso, porque tinha que estar, às vezes não. Existem as relações acidentais. A gente precipitou. A gente, na ilusão, tem uma relação, um relacionamento com uma pessoa, e esse relacionamento vai crescendo dentro da gente. Só que quando a gente começa a viver no mesmo teto com essa pessoa, a gente vai vendo que não é nada daquilo que a gente via, não é nada daquilo que a gente esperava, não é nada daquele príncipe encantado, porque ele, com o perdão da palavra, também vai no banheiro, também tem as suas sujeiras, as suas mazelas, e a gente perde aquela ilusão. E se não tem o verdadeiro amor, aquilo está tendente ou tende a acabar. Por quê? Porque não foi sedimentado, não foi cimentado, não foi baseado no verdadeiro amor. Foi numa ilusão momentânea que depois, com o tempo, notou-se que não era aquilo que queria. E aí a gente vê, uma das aflições, precipitei, fui ter esse relacionamento com essa pessoa, equivoquei. Então a gente vê, então isso é uma causa atual da aflição. Da mesma forma, em outros sentidos, em outras formas, a gente se habitua aos alcoólicos. A gente começa a beber, um dia uma cervejinha, outro dia uma outra cervejinha. Nós não tínhamos esse hábito. Eu conheço muitas pessoas que, quando jovem, essas pessoas eram de uma assim, vamos dizer assim, de uma integridade ímpar. E eu ficava até admirado, porque eu gostava de uma cervejinha. Eu falei, gente, como é que essa pessoa consegue ir numa festa? Então, aí houve como que uma inversão, e eu parei. Há mais de 25 anos que eu não bebo um copo de nada alcoólico. Aí eu vejo esses colegas, muitas vezes, chafurdados mesmo, na bebida. Eu falo, mas como? Aí começa a dar problemas, começa a dar dores, aí causa uma úlcera, e isso aí vai levando, às vezes, depois, a um problema no fígado, a um problema no estômago. E aí a gente fala, meu Deus, que sofrimento, que dor é essa que eu estou passando? O que Deus fez comigo? Aí a gente volta a nossa vida agora, essa vida, fala, meu Deus, mas foi naquele momento de, vamos dizer assim, não vigilância, de invigilância, que eu permiti com que eu fosse crescendo dentro desse mau hábito. E hoje eu estou colhendo isso, o problema do alcoolismo. Aí eu não sei, não consigo, não tenho força para conseguir vencer, desencarno, compromisso, como para um compromisso anterior.
uma causa atual da aflição. E em todos os sentidos, a gente às vezes se equivoca nas nossas escolhas hoje. E a gente vê, meu Deus, mas fazendo esse balanço da vida, nossa, quanto erro, quanta dificuldade, quanta coisa que eu poderia ter feito de uma forma diferente, mas não fizemos. E quando nós tiramos as coisas dos seus lugares, dos seus caminhos, nós temos que trazer de volta. Por quê? Eu vou jogando pedra no meu caminho, mas eu sei que um dia eu vou ter que passar por esse caminho. Quem é que vai passar por cima dessas pedras? Eu mesmo. Quem jogou essas pedras? Eu mesmo. Então o que eu tenho que fazer? Vou ter que ir pelo caminho varrendo, recolher essas pedras para poder voltar para aquele caminho limpo. Por quê? Porque eu joguei aquelas pedras. Essa lição que foi lida pela Mara tem muito a ver. O lavrador. Porque nós estamos plantando todos os dias da nossa vida. Chico Xavier diz a respeito do livro da nossa vida. O livro da nossa vida nós escrevemos todos os dias. São páginas em branco. E de acordo com o que nós vivemos, de acordo com o que nós vivenciamos, de acordo com o que nós fazemos, nós estamos escrevendo a nossa história. E essa tinta, ela não é tinta mágica que desaparece, ela está gravada. Aquela página passada passou, já foi feito. Lá no futuro, a gente começa a colher. E aí a gente volta no diário da nossa vida, nesse diário, e a gente vai ver quantos erros foram plantados. Aí a gente fala, meu Deus, eu folheando o diário, falo, olha aqui, a causa dessa aflição minha, onde é que está? Foi nessa vida. São as causas atuais das aflições. De acordo com alguns espíritos, causas passadas mesmo, é em torno de 30% a 35%, resgates e expiações fortíssimos, sérios. A maioria é da nossa própria incúria, plantado nessa própria vida. São causas atuais das nossas aflições. Todos nós somos adultos aqui, com exceção do netinho do Sr. João, que ainda é jovem. Então todos nós sabemos como, o que e qual a plantação que foi nossa semeadura nessa vida. Então a gente volta e fala, puxa vida, se eu não tivesse feito isso, aí nós colocamos num mapinha, vamos fazer numa Excel, né? E coloca, esse foi tal dia, esse foi tal dia. Aí a gente vai excluindo, a gente vai ver que sobrou muito pouco, que não foram erros. Mas, e esses erros, o que nós vamos fazer? Está feito. Emmanuel disse, passado é o passado, nós não temos como voltar, já está feito. O que nós temos que pensar é agora no presente. Ah, mas o futuro? Vai depender desse nosso presente. No presente é o hoje, hoje é hoje. Hoje basta vivenciarmos o dia de hoje. Nós não podemos pensar no futuro, no amanhã, no depois e depois, porque isso a gente desencarna. O que Jesus dizia? Ao seu dia basta a sua própria aflição. Então nós começamos a pensar, meu Deus, daqui 10 anos, o que eu vou fazer da vida? Eu não sei se eu vou estar encarnado daqui 10 anos. Por isso Jesus disse, cada aflição, um dia de cada vez, vivenciar aquele dia, porque aquela dificuldade do dia já é complicada e é complexa. E Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ele diz, no dia eu fazia o balanço do meu dia. Ele não fazia o balanço do dia anterior, nem do outro, nem do outro, nem do outro, e nem fazia o balanço do dia seguinte, fazia o balanço do seu dia. Por quê? É hoje que nós estamos encarnados e vivos, amanhã só Deus é que sabe. Nós não sabemos se a gente sair na porta e é atropelado. Se entra um caminhão por essa porta, mata todo mundo desse lado daí. Eu e a dona Delma, a Mari, a gente salva, mas vocês vão. Então, a gente não sabe o dia de amanhã, não é mesmo? Nós não sabemos. Então a gente vê que é um dia de cada vez. Os erros ficaram, o que nós vamos fazer? O importante é o recomeço, é recomeçarmos. E aí, se fizermos esse balanço da nossa vida e notarmos que não existe nada nessa vida que possamos ter feito para merecer o que nós estamos passando, tem duas alternativas. Primeiramente, é uma prova. Por que a prova? Para testar as nossas resistências. E essa prova não necessariamente que seja uma expiação. E normalmente, quando é uma prova, é quando a gente menos murmura de uma coisa, embora as dificuldades. Porque nós pedimos, nós escolhemos. Muitas vezes nós não conseguimos passar por aquela dificuldade. Essa escolha é feita do lado de lá. Então nós escolhemos. Então nós temos essa que é a prova e nós temos as expiações.
Expiações do quê? Ora, não nos explica a doutrina que a justiça de Deus é justa absolutamente? Então, se nós abrirmos a nossa visão para a pluralidade das existências e não encontrarmos um motivo nessa vida, está numa vida anterior. Causas anteriores das nossas aflições, está na vida anterior. 30% só, 70% é de hoje. Então nós viemos para poder, aquele diário das nossas vidas foi feito anteriormente também, no dia a dia. O que está marcado lá tem algumas promissórias dentro de algumas folhas. E nós assinamos, emitimos, somos devedores. A nossa consciência nos cobra, então nós temos que pegar aquela promissória e resgatar, ou seja, pagar. Então nós pedimos, juntamente com os mentores da reencarnação, que nos ajudam a escolher as nossas provas, que a gente fala que a gente tem escolha, mas na verdade não tem, porque tem um viazinho aí que eles permitem, do contrário, não. E eles falam, não, quais foram os meus erros? Foram estes erros. Então você vai passar o que você quer. Olha, eu quero passar vamos dizer assim, pela expiação de uma deficiência física. Mas aí ele me aconselha, né? Ora, você não vai suportar essa prova, é um pouco difícil. Deixa para uma próxima, porque Deus não precipita as coisas. No livro Confidências de um Inconfidente, de Tomás Antônio Gonzaga, Aleijadinho, era aleijadinho, não precisa nem falar, aleijadinho o nome. Ele tinha hanseníase, chamada lepra à época, e ele ia caindo aos pedaços. E todo mundo conhece no Brasil as esculturas e no mundo de Aleijadinho, lá em Ouro Preto, os trabalhos dele que foram feitos. Aí ele perguntou, mas por que ele veio com essa prova agora? Aí os espíritos explicaram, ora, há mais de 400 anos, ele cometeu várias atrocidades, mais de 400 anos. Só que no decorrer desses 400 anos, ele não teria condições morais de suportar essa prova. Ele se suicidaria várias vezes. Então, hoje, ele tem condições de passar por essa dificuldade. Então, hoje ele veio com isso, depois de mais de 400 anos. Olha a justiça de Deus. Então, esses mentores, esses que nos ajudam nas nossas escolhas, falam, olha, você não vai suportar isso. Mas a gente insiste, você não vai suportar isso. Às vezes eles deixam e a gente falha, porque a gente achava que a gente era muito mais forte do que imaginava. E realmente as provas são complicadíssimas. Mas nós não queremos só. Então tá bom, olha, já que eu fiz isso, eu vou passar por essa expiação, vou fazer uma força para suportar, mas eu queria mais uma coisa a mais. Mas como? Uma provazinha. Mas você não tem necessidade de fazer essa prova. Mas eu quero essa provazinha. Aí eles permitem. E aí a gente não sente tanta dificuldade com a prova, mas com a expiação é complicadíssimo. E aí a gente vem e reencarna. Só que quando a gente entra na carne, nós nos esquecemos absolutamente de tudo que nós escolhemos, dos nossos compromissos assumidos de lá. Pergunta para os espíritos, quando a gente está encarnado, seria como se nós estivéssemos por trás de um vidro opaco? E eles explicam, muito mais do que imaginais, muito mais opaco do que imaginais, ou seja, todo aquele conhecimento que nós tínhamos, eles ficam como que apagados. E a gente reencarna, e aí a gente não suporta as nossas provas e nem as nossas expiações. Porque não está no presente, mas estava no passado. Porque Deus é justo. Por isso que nos traz o esquecimento das coisas. Se nós nos lembrássemos do que nós fomos, o que nós fizemos, aí a gente olha a história da humanidade. Vamos olhar, 150, 200 anos, escravidão. Um pouco mais num período, Idade Média. Um pouco antes, guerras, mortes, invasões, vamos dizer assim, genocídios, praticados por quem? Há 2000 anos, 2017 anos. Foi crucificado quem? Jesus. Será que nós não estávamos lá, apontando o dedo para ele e dizendo, crucifica esse homem aí, solta Barrabás? Será que não éramos nós? Porque a humanidade não vai se refazendo de acordo com as gerações de forma nenhuma. Somos nós que vamos e voltamos. Então, tudo isso que foi plantado no decorrer da história da humanidade, da nossa história, foi plantado por outros. E hoje a humanidade colhe esse sofrimento, essa dor. Aí Deus não seria justo.
Então nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então essas causas anteriores, na maior parte das vezes, são os grandes problemas, as grandes comoções, porque perguntam aos espíritos: como é que nós vamos saber se isso é uma expiação do passado? Aí eles explicam: olha, as grandes provas que vocês passam, as grandes expiações, os grandes sofrimentos e dores que vocês passam nas suas vidas, pode ter certeza que essas são do passado. Uma grande deficiência física, um grande problema, a morte prematura de um filho. Não é porque a morte não de um pai, de uma mãe, não, porque é muito diferente. Quando se diz da morte de um filho, é muito pior para a mãe do que para qualquer pessoa que se encontra naquele círculo. E a mãe sente, porque é um pedaço dela. E dizem que o amor de mãe é o mais próximo do amor de Deus. Então, quando morre um filhinho dessa mãe, só Deus sabe o que ela sente. O que é isso? Essa é uma grande expiação, é um compromisso do passado. E que esse espírito que desencarnou e essa mãe que o aceitou, eles escolheram do lado de lá passar por isso. Porque nesse caso, não é um acaso, não é um fortuito, é um compromisso. Então essas grandes expiações são realmente compromissos do passado. 70% das causas atuais das nossas próprias más escolhas. E o esquecimento. Por que nós esquecemos? Gozado, mas eu estou passando por uma dificuldade terrível e eu não lembro do que eu fiz, eu não me recordo de ter feito mal. Então, quando a gente faz o balanço da vida, as causas atuais nós lembramos de todas, mas as causas anteriores nós não vamos nos lembrar. Por quê? Porque é bom para nós. Se hoje, nessa vida, tem coisa que nós gostaríamos de esquecer, de apagar da nossa memória e de jamais ter feito aquela bobagem, se a gente quer como que jogar para baixo do tapete aquele problema seríssimo, imagina anteriormente o que nós fizemos tão perto da escravidão, da Idade Média, daquelas guerras e de tudo que nós fizemos na Terra. Tão perto, sim, da morte de Jesus. Porque o que são 2017 anos diante da eternidade e nós somos imortais diante da imortalidade? Não é nada. Então está aqui, pertinho da gente. E aí a gente se esquece. Por quê? Eu não quero lembrar o que eu fiz nessa vida, que dirá no passado. Será que dentro do meu círculo familiar, não estou dizendo que isso é regra, é um exemplo. Será que dentro do meu círculo familiar eu não tenho algum desafeto que eu possa ter lesado demais anteriormente? E Deus, na sua sabedoria, colocou nós dois dentro da mesma casa para que nós aprendamos a amar, a exercitar o amor, a compreensão, o carinho, o respeito. Será que esse meu adversário ou essa minha adversária não está junto comigo para que eu possa aprender a amá-la? E aí a gente vai desenvolvendo esse verdadeiro amor. A gente vai, através da vivência do dia a dia, da afetividade, do carinho, se respeitando, entendendo as diferenças entre nós. Porque é só convivendo que nós vamos amar. O meu amor é uma paixão momentânea. A primeira, não, isso não existe. O verdadeiro amor, ele é sedimentado, ele é trabalhado, ele vai sendo galvanizado no decorrer dos anos e anos, não é imediato. Muitas vezes numa relação a gente começa e não tem aquele grande amor por aquela pessoa, mas no decorrer do tempo a gente vai se amando e cada vez mais, porque nós vamos conhecendo as boas coisas daquela pessoa e relevando as más coisas daquela pessoa, porque nós sabemos que a doutrina espírita nos explica que ninguém é perfeito, por enquanto. Então, como eu vou apontar o dedo para minha irmã Delma Odete? 3 estão me apontando. Como eu posso apontar o erro dela? Mas eu posso sim olhar as qualidades dela como um exemplo, como uma referência. E todos nós temos as nossas qualidades, as nossas referências, que podemos ser sim referências para outras pessoas, como outras são referência para nós, nos mostrando o caminho correto a seguir, embora não sejam perfeitas. Aí que está o segredo do verdadeiro amor. Errado, o problema é dele. É certo, graças a Deus. Se ele erra, o problema é dele,
mas se eu erro, o problema é meu. E a gente esquece o passado, porque se esse desafeto está dentro de casa, e eu me recordasse que a Leia me matou, me enforcou, jogou fogo em mim, me queimou vivo, me esfolou, porque se esfolavam pessoas vivas. E se eu me lembro que ela foi o meu carrasco, o meu torturador, como seria a nossa convivência? Esquecimento do passado. Aí Deus nos dá esse véu. Por quê? Porque Ele quer que eu me realinhe com a Leia. Porque enquanto eu não tiver no caminho com o meu adversário, o amando, por que eu vou fazer uma prece a Deus? Vá, volte, reconcilie-te com o teu adversário. Depois vem fazer aquela prece e trazer as suas oferendas. É reconciliação. Como eu vou lembrar do passado? Para que eu vou lembrar do passado? Pessoas querem fazer regressão de memória. Para quê? Para depois ficarem com raiva de si mesmas, sabendo as coisas que fizeram de errada, e do próximo que está ao seu lado, que é para poder se realinhar com ele mesmo. Eu não me lembro se é irmão X ou qual desses espíritos contou a história de 2 espíritos que estavam já desencarnados, porque não é porque a gente desencarna já vai lembrar de tudo, não. Nós temos o esquecimento mesmo desencarnados, porque nós só vamos poder lembrar o necessário. Mas 2 espíritos estavam insistindo para o seu mentor: eu quero saber o que eu fiz, porque eu me lembro dessa e da anterior, não lembro das outras. Ele falou: mas você não vai suportar o que você fez. Não, mas eu quero saber, eu quero fazer. Tá bom. Começou a abrir os arquivos da memória daquele espírito. 1 vida, 2 vidas, ele já começou a se assustar. 3 vidas, ele se desesperou. Quer ver mais uma? Ele falou: não quero ver mais nada. Por quê? Não tem como. Se a gente olhar para trás, para que regressão de memória? Ah, mas como eu vou saber o que eu vou modificar se eu não lembro do passado? Pelas tendências, as nossas tendências. Se eu tenho tendência à explosão, é o que eu tenho que modificar. Se eu tenho a tendência ao excesso na alimentação, é o que eu tenho que modificar. Se eu tenho a tendência à flatulência verbal ou à maledicência, é onde eu tenho que modificar. Para que eu lembrar do passado? Se as tendências vão se aflorando de acordo com as nossas necessidades da evolução e com os obstáculos que nós vamos superando. Cada obstáculo superado, mais um se nos apresenta. A gente fala: meu Deus, nunca vai acabar? Vai, um dia vai acabar, mas não vai ser agora. Conseguimos vencer um, vem outros. Vem outros, e cada vez mais difíceis. Por quê? Porque nós suportamos. Deus não coloca fardo pesado em ombros frágeis. Então as provas, as dificuldades vão aumentando. Por quê? Porque nós somos capazes de superar, porque nós estamos mais fortes, nós estamos mais robustos na nossa fé e na nossa força. Por isso o esquecimento do passado. E isso nos traz o quê? A resignação. Motivos de resignação. A gente começa a se resignar em determinadas situações. A resignação que nós, da doutrina, recomendamos, não é uma massa amorfa, parada de ficar resignado sem fazer nada, de forma nenhuma. Paradoxalmente, é uma resignação dinâmica, de ir para frente. A gente tem que lutar até o máximo das nossas forças, até que todos os nossos, vamos dizer assim, suores estejam suados, até que nossos pés estejam sangrando. E quando nós chegamos no momento da nossa vida que nós notamos que nós não conseguimos aquilo que nós pretendíamos, que muitas dificuldades advieram na nossa vida e que nós não conseguimos superar, que muitas deficiências surgiram, muitos problemas que nós não conseguimos fazer com que fosse superado nessa vida, nós temos que nos resignar àquela situação. Uma deficiência física. Tenho 2 alternativas: ou eu sento, começo a chorar e gritar revoltadamente na minha casa, me embebedando, dormindo o dia todo, tomando comprimidos porque eu não suporto a minha vida, porque eu tenho uma deficiência física, ou ir para a luta. Qual é a melhor forma, a melhor receita? Resignar-me, primeiro, com a minha condição. Por quê? Eu não vou mudar essa condição. É uma condição imutável nessa vida. Por isso a resignação. Porque a doutrina me explica que eu sei
que hoje eu não ando, mas que amanhã eu vou andar. Isso é momentâneo. Então eu me resigno a essa situação. Por que eu vou me rebelar? Por que eu vou me revoltar com Deus? Se eu tenho conhecimento pelos atributos de Deus, que Ele é justo, e da justiça das aflições, então eu sei que a minha aflição é justa. Me resigno a essa situação. Aí eu vou vivendo feliz, dentro das possibilidades que eu tenho dentro de mim, para conseguir superar aquelas dificuldades, e sabendo os limites que eu posso chegar para poder superar, não querendo fazer aquilo que eu não posso. Entra a nossa fé nesse sentido, a fé humana, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu devo fazer. Disse Paulo: para mim tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Apóstolo Paulo: eu posso fazer o que eu quiser, mas será que tudo me convém que eu faça? Aí a doutrina nos explica: olha, existe duas leis, a lei do amor, que é a primeira de todas as leis, que Deus é amor. A gente vê nos para-choques de caminhão, em todos os lugares, Deus é amor, e Deus é amor. Mas, como nós não aplicamos integralmente essa lei nas nossas vidas e em nossos corações, a gente automaticamente, porque as leis de Deus são imutáveis, e elas são naturais, e elas são como que rigorosas, as leis. Aí a gente cai na lei de uma causa e efeito, ou ação e reação. Para toda ação, existe uma reação proporcional àquela ação. Para toda causa, existe um efeito. E aí a gente vê, então, que se nós não começarmos a plantar boas causas nas nossas vidas, nós sempre vamos estar colhendo péssimos efeitos nas nossas vidas. Como é que eu quero plantar arroz e colher feijão? Plantar soja e colher milho? Não. Se eu planto o amor, eu vou colher o amor. Se eu planto o ódio, eu vou colher o ódio. E a doutrina nos esclarece a respeito disso. E isso faz com que nós nos tornemos resignados, às vezes, com a nossa má sorte. Mas aquela resignação dinâmica, de trabalhar, de lutar. Acreditando sempre que nós conseguiremos, tendo essa fé em nós próprios. Porém, sabendo o que escolher, sabendo o que pedir. Não querendo pedir tudo, aquilo que nós não temos condições nem de suportar e nem de fazer. Princípio da razoabilidade. Sermos razoáveis naquilo que nós pedimos, aí nós conseguimos. Por quê? Porque o nosso foco, a doutrina, nos clareando a nossa mente, nos esclarecendo, começa a mudar. De alguns desejos que nós tínhamos, de algumas ambições, de algumas coisas que nós queríamos, nós começamos a ver que aquilo lá não nos faz bem. Embora aparentemente seja para a humanidade o melhor, o mais sadio, o mais bonito, o mais... para a nossa saúde espiritual não é. Então a gente começa a mudar o foco dos nossos desejos. E às vezes nessa mudança de foco de desejo, nós passamos a deixar de fazer algumas coisas que nós gostávamos anteriormente, mas que não eram bom para nós. Mudando esse foco, nós vamos nos habituando com as coisas mais saudáveis. E com isso nós vamos plantando coisas boas nas nossas vidas e colhendo coisas boas no futuro. Pensando sempre no hoje, que ninguém é perfeito, que nós todos estamos aqui uns para ajudar os outros, que nós não podemos tentar salvar o mundo, baste que nós salvemos a nós próprios e aqueles que estão ao nosso lado. Que não critiquemos, que não apontemos o dedo para as falhas do próximo, porque Jesus, que era o único que não teve defeito que veio na terra, o que ele fez quando a mulher apedrejada ia ser apedrejada? Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Por isso a justiça de Deus é uma justiça justa, pura, absoluta. Por isso as causas anteriores e atuais das nossas aflições, o motivo de resignação, por que sermos resignados com a nossa sorte? Para que nós não caiamos no último item, que nós já falamos em outubro, que seria o suicídio. Porque a gente começa a não nos conformar mais com a nossa sorte, com a nossa vida, com os nossos problemas, a nossa mente muda totalmente, nós caímos numa depressão que depois nós não conseguimos sair. Aí a solução que nós achamos, que é uma aberração, o suicídio. Porque nós não morremos. A maior de todas as decepções, de acordo com os espíritos que partiram por essa via, que é o suicídio, que quando chega de lá, não morreram. Então, senhoras e senhores, que possamos colocar Jesus no nosso coração
explicado pela doutrina espírita, fazendo o seu evangelho. Porque quando ele diz, se alguém bater numa face, dê também a outra, ele não está dizendo para nós nos acovardarmos diante do problema ou diante do nosso inimigo. A única coisa que ele nos pede, não revide o mal, não aumente o mal, porque quanto mais mal nós revidarmos e plantarmos, mais mal nós receberemos. Pedagogia, psicoterapia de Jesus, o maior psicoterapeuta da história da humanidade, maior psicólogo, maior médico, maior psiquiatra, Jesus. O Evangelho de Jesus nos nossos dias, interpretado pela doutrina espírita, por isso o estudo dessa doutrina, que nos esclarece, que nos educa e nos consola. Essa é a lição do Evangelho da noite. Deus abençoe a todos de ambos os lados da vida. Muito obrigado.